Boa noite, Tapetininga. Tudo bem? Março chegou e com março o Dia Internacional da Mulher. Sempre é bacana a gente falar de como é que está a mulher no mundo, no Brasil e Tapetininga. Então, eu vou começar falando, nós vamos falar hoje, vocês vão conhecer um pouco mais de profundidade uma mulher que é jornalista, não é nativa da nossa cidade, mas já é nossa. E ela vai falar um pouco da trajetória dela e de tudo que tem a ver com a mulher e com os desafios que ela traz. Vem pra cá, Janaína, pra gente conversar. Olá, Cristina. Tudo bem? Muito obrigada, viu, pelo convite. Deus abençoe, é uma honra. É uma correria, viu? Só para já chegou chegando, não deu pra gente falar de nada, assim, tipo, o que a gente vai comentar um pouquinho? Não, já chegou chegando. Vou tentar um pouco de água pra você. Ah, eu gostei dessa água, eu achei demais da conta. Já vem com frutinha, o que você colocou aí? Que é uma delícia. Coloquei limão, coloquei manjericão e coloquei... Com manjericão eu não tinha tomado ainda. Com limão. Água saborizada. Muito calor. Olha, pra quem que não tá acostumado a tomar água, eu falo isso muito pra minha mãe. Ela falou assim, eu não consigo tomar água. Eu falei, mas tem que tomar água. Então a água saborizada é uma alternativa maravilhosa para quem não está acostumado a tomar água. Ela é refrescante nesse calorzão aí. A água saborizada aí, ó. Uma dica, manjericão. Manjericão. Muito obrigada. E eu tomo... Tem tintinho de fruta com água saborizada. Esse negócio de água, eu tomo mais ou menos quase 3 litros de água por dia. Se não for mais. Gostosinho mesmo. O manjericão é considerado dos alimentos mais completos, junto com o ora pronobis. Então, você pode colocar em todo tipo de alimento que você fizer, você pode colocar manjericão e você pode comer ora pronobis assim. Ora pronobis, a minha mãe me ensinou a fazer com qualquer tipo de carne, eu gosto muito de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar quando casei. É maravilhoso. Lá em casa tem um manjericão comum, que é aquele pequenininho, e tem um siciliano que é o grandão. Então, assim, é aquele grande, né? Então, para fazer aquela macarronada ao pesto, para fazer aquele... Bom, manjericão, dá sabor para tudo. E outro alimento, só para a gente descontrair antes de... Mas já estamos falando de coisa de mulher também, né? Viu? Falar de cozinha, estamos dentro. Comida é comigo mesmo. Então, um alimento que é considerado acima do manjericão e acima do ora pronobis é a moringa. É uma árvore, eu tenho plantado ali. Eu não conheço, você vai me ensinar. Esse é mais completo ainda, só que ela é difícil, eu não sei se eu plantei num terreno muito inóspito, alguma coisa. Toda aquela arborização que eu vi ali na frente, você falou pra mim que foi você que plantou? Sim. Tudo? Você tá brincando? Você faz isso já há quanto tempo? Aqui no Jardim desde 2007. Meu Deus do céu, que coisa linda! Lá da Marginal também. Não, a primeira coisa que eu falei pra ela na hora que eu cheguei aqui, quero dizer olá a todos, né? Muito obrigada aqui por estar nos acompanhando, prazer que estar com a Cristina. É justamente toda a arborização que ela tem aqui na frente da casa dela, do outro lado da rua da casa dela, que ela disse que foi onde ela plantou. Na casa dela, não tem um cantinho aqui que a gente não olha e vê um verdinho, e não é verdinho sem vida não, é verdinho com muita vida. Então isso é muito gostoso, né? Aquele cheirinho de casa gostosa, aquele ambiente leve, bom. Que planta faz isso com a gente, né? Às vezes eu plantei um pé de limão siciliano. Não é esse aqui, porque não deu tempo de eu tirar e tal. E siciliano também é um limão muito raro também, né? Porque ele não tem semente. E ele é menos ácido, né? Menos ácido e é perfumadíssimo. Não fazer um peixinho para colocar naquele, ou no refri, ou na água tônica. Mas não dá um refrigerante. Olha, uma água tônica zero, prateadinha assim, ó, que eu não vou falar a marca, senão daqui a pouco a Cristina vai mandar o boleto, mas é uma prateadinha que vende no supermercado. Um limãozinho siciliano. Pode falar! É fantástico. Gente, Antártica zero, prateada. Ó, depois Antártica. Tintim aqui pra mim. Aí se você Antártica da Lindico, você reparte aqui pra mim. Então, é que esse negócio de alimento e de árvores, essas coisas todas, fazer comida só depois que eu casei. Você é
acompanho muito, né? Você gosta, né? Que bom. Aprendi com meu pai sempre era técnico agrícola. Bom, mas enfim, não é de mim que a gente vai falar. Vamos falar assim um pouco Você é casado com o Milton Júnior, né? Uhum. Há 23 anos. 23 anos? 23 anos, vai fazer 23 anos esse ano. Eu imagino que ele seja uma pessoa bastante fácil, não? Super fácil, completamente. Olha, eu Sim. faço muita terapia, já faz muito tempo. E uma pessoa muito simples de lidar, como todo marido, né? Exato. Se todas as mulheres pudessem fazer, gente, tô brincando, viu? É uma pessoa maravilhosa, é um homem assim, eu falo que não é os opostos se atraem, mas eu acho que as diferenças se completam. A gente tem que ver dessa maneira, porque se for para casar com alguém igual a você, vai entrar numa mesmice, mas não, já pensou? A pessoa come a mesma coisa, gosta da mesma coisa. Eu acho que assim, tem que ter, um tem que ser aquele que se joga, o outro tem que ser aquele que não, vamos parar, vamos pensar, e aí vice-versa. Mas isso muda conforme o tempo vai amadurecendo, né? É exatamente essa receita do meu casamento, que já dura 20 anos. Verdade, olha também, tem uma... eu costumo dizer assim, que se tem alma gêmea, ele é minha e eu sou a dele, porque eu me casei com 41. Aí você já teve um casamento? Não, eu achava que um casamento não era pra mim, eu achava que casamento era um negócio meio estranho. Que delícia! Eu sei que eu tô sendo entrevistada, mas essa vai ter que contar. Não, mas não, depois a gente conta, porque realmente é coisa assim, é coisa de Deus mesmo, e onde eu conto é uma história fantástica. Peraí um pouquinho, tô fazendo a conta. Se você casou, você tava com 41, você já tá casada... não é possível, Cristiano. Por quê? Por quê? Não, que isso, eu achei que você tava na mesma faixa etária que eu, sossegada. Qual a sua faixa etária? Você vai fazer o DEDAC mesmo? Vou! Gente, sossegado, não tenho o menor problema com isso. Tenho 4.8 muito bem vividos, com muito aprendizado, e vou falar uma coisa pra você, não tem nada de Glória Maria aqui, que Deus a tenha, eu sou fã dela, uma jornalista fantástica, uma perda enorme para a comunicação no Brasil e também no mundo, porque muitas matérias que a Glória Maria fez, nós pudemos ver não só na Rede Globo, mas em outras emissoras de TV, ela não fala a verdade pra ninguém. Eu não tenho o menor problema com isso. Por quê? Porque eu sempre falo todo dia lá na rádio, né? Gente, eu sou aquela fruta madura que Minel cai do pé. Deus sabe agora que eu tenho. Eu acho que a mulher, que se a gente tivesse essa maturidade. Eu tenho 62. Né? Você tá brincando? 62, não chega a ser igual o Lula. Que o Lula fala que ele tem, como é que ele fala? Ele tem tesão de 20, não sei o que, 30 e não sei o que, 60. Mas homem fala tudo, vocês meninas vão combinar, né? Papo é uma coisa que o homem tem aos montes. Alguns são, eu falo assim, tem os quietos, que você observa, sou muito observadora, tem os quietos, tem os promoters, que eles falam que eles são os the best, os melhores, esses, e você, vou dizer uma coisa, o homem faz muita propaganda, não faz nada. Esquece. E tem aqueles que estão na dele. Esses são os piores. Né? Eu acho que, de certa forma, tem os bons e os ruins em todo segmento, seja mulher, homem, jovem, infelizmente. Mas eu acho que é o aprendizado. Acho que é tudo. Eu vejo que hoje, eu estou com 48 anos e vejo que, às vezes, você sabe que eu me pego num preconceito muito grande comigo mesma? Que sentido? Porque a sociedade, ela faz isso com você, né? Se você pensar, não é que a culpa é da sociedade. Não, a culpa é de toda uma história, né? Porque a gente vem, não faz muito tempo, onde as nossas mães, até muitas mulheres hoje em dia, elas falam assim, olha, com tantos anos, com 50 eu quero estar aposentada, 55 eu quero estar aposentada, com 60 eu já sou vó, e que não sei o que. Já tem toda uma cronologia que parece que a gente tem que seguir. E na verdade, nós não temos que seguir essa cronologia. Você tem que seguir aquilo que a oportunidade que a vida te dá, pelo menos é isso que eu acredito, a oportunidade que a vida ela apresenta para você e o que você vai fazer com essa oportunidade que a vida lhe apresenta. Se você vai colher bons frutos ou frutos ruins, é o que você vai fazer com esses frutos que você colheu, sejam eles bons ou ruins. É mais ou menos como você planta mesmo, né? Se você plantar e adubar e fazer uma coisa... não necessariamente só para você, né? Mas se a gente fizer abrir um pouco o leque e pensar só no... Né? É que nem plantar árvore. Se eu for pensar em plantar, se as pessoas forem pensar em meio ambiente, plantar árvore, para que de repente você consiga usufruir de tudo, você não planta. Porque às vezes
tem árvore que leva 500 anos sabe, são muito lentas para crescer e tal. Esse é um grande problema que nós temos hoje, que é o desconhecimento de muitas vezes daquilo que você está fazendo. Vamos cair no problema da educação, né? Então, eu sempre fui uma defensora, eu falo que eu sou o resultado de uma boa educação municipal. Eu tive um excelente aprendizado nesse ensino fundamental, professores maravilhosos, sensacionais, que eu lembro de cada um deles, exatamente. Falando nisso, deixa eu não quero interromper, mas você está falando de que cidade? Onde você nasceu? Botucatu? Não, eu nasci numa cidadezinha. Na verdade, a história é o seguinte, o Milton fala assim, meu Deus, que sambirra que eu vou contar. Eu sou a filha caçula de 4 irmãos, né? Eu tenho o irmão mais velho, depois veio a minha irmã, é a segunda, a terceira, que seria um homem, né? Mas ele infelizmente faleceu, e eu fui a quarta, né? Eu sou a quarta. E eu fui a temporona, né? Então os meus irmãos, eles são bem mais velhos. Muito mimado você, então. Eu acho que não tive tempo de mimar, porque assim, o primeiro a gente mima muito, né? O segundo você já dá um pouco mais de atenção. O terceiro já tá pendurado na árvore. O quarto já tá em cima do telhado. Exatamente. Diz que é assim, né? Então eu acho que eu fui a do telhado. Foi muito tranquila. Eu tive uma infância assim muito tranquila. Minha mãe é uma pessoa extremamente paciente, sabe? Uma pessoa muito simples, muito paciente, muito calma. E ela é difícil eu receber um não. Porque dificilmente assim eu tava fazendo muita arte. Eu sempre fui muito agitada. Eu gostava de brincar mesmo. Eu não curtia. Você não vai me ver assim. Não tenho lembranças daquela menina assim que ficava com as bonecas no cantinho. Aliás, dá licença só um pouquinho. De que signo você é? Porque parece ouvindo a mim mesma. Sagitário. Quase. Eu sou escorpião. Escorpião, tá pertinho ali, ó. Não sei se tem muito a ver, eu não entendo muito de astro assim, mas eu ouço o André Mantovani todo dia. E olha, o bendito, ele acerta, tá bom? Ali todo dia eu começo, porque eu faço programa nativa na 95.9 todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 às 11. Mas a primeira hoje eu acho que eu fui, hoje eu botei lá pra te ouvir. Hoje eu participei do programa, ontem eu não estava. Perdão, na quinta-feira eu não estava, sexta-feira eu estava. Aí quinta-feira eu estive em São Paulo o dia todo, tive uma agenda de trabalho lá. E aí na sexta-feira eu estava presente. Eu e o Edson Ferreira lá todos os dias. Acompanha a gente, hein? De segunda a sexta-feira, das 8 às 11, todos os dias. Mas eu tenho que confessar que eu gosto de assistir a outra rádio, a Jovem Pan. Mas é gostoso, é maravilhoso. Eu sinto falta. Mas esses dias, até para conhecer um pouco mais, eu botei antes das 7 lá na Você sabe que eu adorei o fato do Milton começar mais cedo. Porque antes do programa da Jovem Pan, ele começava tipo 8h30, né? E aí houve uma mudança na programação. E aí ele falou assim, eu vou começar mais cedo, vou começar às 7 horas. Eu falei assim, que gostoso, dá para eu acompanhar das 7 às 8, porque o meu programa começa às 8, né? Ele não gostou muito, tem que acordar muito cedo, porque ele tem mania de dormir muito tarde. Mas eu confesso pra você que nisso eu gostei bastante, porque eu acordo muito cedo. Então, tipo, 7 horas da manhã eu já tô meio antenada ali um pouquinho em tudo, né? E aí eu consigo ouvir um pouquinho ali, ele dá as notícias do dia, faz os comentários, eu adoro. Eu já gostei desse novo horário, porque eu detestava ter que ficar até as 11 e pouco ouvindo a Jovem Pan. Não é bom esse horário mais cedo? Eu gosto de ouvir o Morning Show. Uhum. E aí eu fazia como? Também gosto mais. E daí eu fazia como? Eu deixava o Milton Júnior na rádio, no rádio, e ligava a TV. Uhum. Aí eu ficava com ele como é que chama? No fone? No fone, de vez em quando eu ia lá, ficava lá na sala, para acompanhar o Morning Show. Gente, Jovem Pan 107.7, Milton Júnior Manhã da Pan, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 9 da manhã agora. Aí depois, às vezes, ele dá uma arrastadinha assim, ó, tá vendo na entrevista que tá bombando ali. Não, mas dá uma ele arrastadinha. fica até as 8h30 no YouTube. Até as 9 ele fica no YouTube, isso, né? Ele porque vai... ali até
que agora a Jovem Pan Itapetininga, ela não é só rádio, mas também ela virou TV, então ele fica até as 9, das 7 às 9 ele fica no YouTube, ao vivo ali com você, mas depois você pode acompanhar no YouTube também, se ele permanecer ali das 9 às 10. Mas olha, não é dia do homem, não é mês do homem, vamos voltar para nossa. Mas isso significa, sabe qual que é o lado bom? É a politização cada vez maior da mulher. Pois então. E nesse mês de março é importante a gente lembrar, mulher informada, mulher empoderada. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Então você tem um filho, parece, né? 2. Eu tenho uma menina e um menino, é um casal, 20 e 21 anos. Nossa! Betinho. O menino é mais velho? A menina é mais velha. E qual o nome deles? Maria Clara e José Francisco. Maria Clara é o nome da minha sobrinha. Aí tem até depois tem uma história também do nome dos dois. E aí, então, vocês vieram pra cá e tal, teve toda a história. Então, eu nasci em Jaú, minha mãe, eu sou de uma cidadezinha chamada Bariri, de 40 mil habitantes. Uma amiga que mora em Bariri, meus avós são, meu parente por parte paterna, tudo de Barra Bonita. Ô, meu Deus, Barra Bonita, maravilhosa, Barra Bonita. O passeio da Inclusa de Barra Bonita. Tem gente bom que mora em demais. Bauru também. Minha mãe, ela foi até o Hospital São Judas em Jaú, para fazer o meu parto lá, voltamos para Bariri e eu fui registrada em Bariri. Então, na minha certidão de nascimento consta a certidão de nascimento natural de Bariri, interior do estado de São Paulo. Mas eu fui muito cedo, aos 5, 6 anos de idade, meu pai se mudou para Bauru e eu cresci em Bauru, né? Cidadão, hein? Eu gosto muito. Aí você fez tudo lá, jornalismo, casou e vocês estão aqui desde... Na verdade, eu comecei em comunicação, eu fiz ao contrário. Ao invés de eu fazer a faculdade de comunicação, para ir fazer comunicação, eu nasci dentro da comunicação, que me levou até a faculdade de comunicação. Ai, que legal. Então eu comecei a comunicação em 1990. Aos 14, 15 anos de idade, eu já trabalhava com campanhas publicitárias através de uma produtora de televisão, de jornalistas que na época eram ligados à TV Globo. E participei de uma grande seleção ali de 40 meninas no estado de São Paulo e acabei ficando até o final, consegui. Quem me escolheu, na verdade, quero mandar um beijo aí a um grande amigo, na verdade ele foi duas pessoas que me levaram para o veículo de comunicação e eles me contaminaram com esse vício chamado comunicação, que eu acho que é a minha grande paixão, que é justamente meu amigo Maurício Soares, hoje é um dos grandes diretores da TV Globo, foi da Globo Nova York, né, nos Estados Unidos, e hoje ele voltou para o Brasil, está no Rio de Janeiro. O irmão dele, que é o Fernando Soares, ele é repórter e fica no Rio também. E aí você se formou, vivenciou... Eu demorei para fazer a faculdade, eu fiz o primeiro curso no Senac, de rádio e TV, porque eles queriam que eu permanecesse. E naquela época o sindicato ele pegava muito no pé e tudo mais, que não podia e tal, eu era muito novinha, né? Tanto é que eu lembro até hoje que o Olerite, a minha mãe ia assinar pra mim, porque eu tinha 14, 15 anos, né? E aí minha mãe ia assinar pra mim, e nessa idade eu terminei a 8ª série, naquela época era a 8ª série, não tinha o 9º ano, e eu queria muito estudar numa escola particular, que era um colegial particular próximo da minha casa ali no meu bairro, que eu morava no bairro de Higienópolis, Bauru, que era o Colégio Interativo, né? E o Colégio Interativo era para um público de poder aquisitivo muito maior. Eu não tinha meus pais não tinham condições naquela época de conseguir bancar um colégio como aquele. E ali eu vi a oportunidade de trabalhar e poder, quem sabe, estar cursando colégio. O primeiro ano, que é o primeiro colegial, eu não consegui, eu não tinha ainda condições financeiras para independência financeira para conseguir, mas depois do segundo e terceiro colegial eu consegui. Minha mãe, ela me ajudava, ainda mesmo recebendo o meu salário, minha mãe tinha que completar mais um pouquinho para eu conseguir pagar o colégio. Então, agora a gente está chegando aos poucos no nosso tema especificamente, né? Então você já é independente desde menina, de uma certa forma, né? Entre 14 e 15 anos. Como que você vê, isso eu acho bacana a gente passar para as meninas e para mulheres de uma geral, como que você vê a menina jovem hoje, assim, um padrão, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, e tendo você, tendo praticamente alçado, praticamente sozinha, vai? E hoje em dia a gente tendo a juventude muito, a impressão que eu tenho, muita liberdade, você diz? Muita liberdade, mas ao mesmo tempo, a juventude, eu não sei até que ponto hoje em dia elas conseguem
sair dos pais e ir em busca do próprio sonho. A independência. Isso vou fazer, como é que você vê hoje? Eu estava comentando outro dia, eu estava conversando com o Milton e eu falo que eu fui assim, uma exceção muito grande na minha época. Porque naquela época era mais difícil ainda, né? Hoje as meninas elas têm mais facilidades, as meninas elas existe uma emancipação sexual muito grande. Na minha época não era assim, na minha época era tudo muito mais difícil, né? Vale lembrar que eu sou da época onde não existia celular, computador era uma coisa extremamente rara, né? Nossa, mas você é tão velha assim, não, gente? É que hoje a molecada ela nasce já com toda a tecnologia pronta, mas viu, tudo isso que nós temos hoje foi muito rápido, né? A partir do momento foi uma célulazinha ali tecnológica que surgiu e de repente aquilo explodiu, né? De uma maneira muito rápida. Eu assim que saiu o celular, eu fui lá, eu quis eu lembro que eu ficava nas filas da Shaincuri pra gente ter um telefone em casa, porque telefone naquela época, lembra do telefone fixo? Era um patrimônio, né? Era um bem, custava muito caro, você tinha ações que você, não é? Hoje não vale nada, você consegue uma tranquilidade muito grande. Não vale nada, mas eles insistem em continuar cobrando a assinatura da gente, é um absurdo. Eu não tenho telefone fixo. Eu tenho ainda. Tinha que ser que nem água comigo. Eu não tenho telefone fixo. Absurdo. Hoje é somente os celulares e... O celular, fala pra mim, quem não tem celular hoje? Então, e aí já passou um rapaz pedindo ali uma contribuição, alimento e tal, não sei o quê, e ele tinha um celularzinho no bolso. Não, todo lugar. Hoje você não tem como não ter carroceiro, o cara que faz a reciclagem, não tem como não ter. E aí, na minha época era muito difícil, né? Era mais difícil. Mas assim, respondendo sempre bem objetivo com a sua pergunta, eu fui criada com muita liberdade de escolha. Muita. Minha mãe, eu sempre conversei muito com ela e dificilmente ela falava assim, não, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. Mesmo porque eu não falava nada. Acho que ela não falou não também, porque eu não pedia nada assim, sem pé nem cabeça, né? Mas eu fui criada com muita liberdade de escolha. E aos 18 anos de idade eu falei pra ela, mãe, eu quero morar sozinha. Eu falei a mesma coisa pra minha mãe. Aí eu peguei, eu falei assim, fui falar com a minha mãe, né? Porque meu pai, pelo amor de Deus, se eu falasse com meu pai, eu falei assim, pai, eu quero morar sozinha, imagina, né? Ele me dava um catiripapo, porque eu acho que eu voava 100 metros pra frente, né? E aí, meu pai é muito bravo, muito rígido. E aí minha mãe, ela falou assim, você quer morar sozinha? Tá bom. Eu falei assim, mas e aí, se não der certo? Eu falei assim, se não der certo, você volta. Você sabe como? Aí ela conversou comigo e tal, sem crise, sem escândalo, sem nada. Nenhum tipo de julgamento, nada. Eu tinha essa vontade, porque é aquele negócio, né? Você tá na casa dos pais, você acha que tudo vai ser lindo, maravilhoso lá fora. Com 18 anos, você... Com 15 você tem certeza que você sabe tudo, 16 você acha que você é dono do planeta Terra e com 18 anos você tem certeza que você consegue ir para a Lua. Isso. Né? É bem assim. Isso não mudou, isso continua até hoje. Mas você sabe que é uma dádiva, né? Porque se a gente não for para a Lua aos 18 anos, a gente vai quando? Mas tem uns que eles têm certeza que eles vão mesmo, né? Não, sim, mas... Porque, não, pelo menos o Marcos Pontes ele pode ter sonhado, ele não foi pra Lua, mas uma volta na Terra ele deu. Um grande abraço aí ao grande amigo senador Marcos Pontes, que inclusive é de Bauru. Porque eu queria, quando eu era jovem, eu queria ir para Campinas, não para São Paulo, mas acabei indo para São Paulo. Porque aos 18 anos, exato, sempre foi, né, mas eu achava que São Paulo era... E o que eu penso assim, se a gente não se arriscar aos 18, a gente até pode arriscar, acho que eu vou arriscar. Vai se arriscar quando? A vida inteira. Isso, a gente vai se arriscar a vida inteira. Mas hoje eu vejo a vida inteira, hoje eu não tenho mais medo. Sim, mas aos 18 anos, se você não vai à luta, se prendem, elas, você tem razão. Você vai ficando mais conservador nesse sentido de... Você vai mudando? Eu vou prestar um concurso público. Não diminuindo o fato do concurso público, não, nada disso. Mas buscando mais estabilidade financeira. Exatamente, aquela estabilidade sem muito risco, né? E aí a vida vai te levando a novos desafios. E aí você conheceu o Milton Júnior, casou, fez família, blá, blá, blá. Eu conheci o Milton em
Bauru, né? Quando ele foi convidado a desenvolver um trabalho na TV que eu trabalhava. Eu fui a mais nova apresentadora de telejornal do Brasil, até hoje, aos 19 anos de idade. Você é ligada no 220, né? Aí eu fazia o Jornal da Noite, que era o SP Centro, segunda edição. Depois foi o SP Record. E fui a mais nova apresentadora até hoje, graças ao curso do Senac. Mas você não tinha formação de Enem? Não, graças ao curso do Senac de rádio e TV que eu tinha feito naquela época, eu podia trabalhar como apresentadora e produtora e apresentadora. Depois de muito tempo, eu fui e fiz a faculdade de comunicação. E confesso para você que eu tenho muita saudade dos profissionais que eu trabalhei, que eram verdadeiros, assim, pessoas incríveis. Foram meus grandes mestres. Até hoje eu trabalho, né? Eu falo que a gente tem mestre a vida inteira. A vida inteira. E daí você veio pra cá? Aí depois eu fui de Bauru, eu conheci o Milton, nós éramos amigos, né? Eu tinha um namorado na época, eu namorei muito tempo, estava noiva, inclusive. E eu conheci o Milton, se tornou um grande amigo, acompanhei ele durante muito tempo. Você já estava na área de comunicação também. Nós começamos a fazer faculdade juntos, né? Nós fazíamos faculdade juntos. E depois de um tempo eu acabei terminando meu relacionamento. E enquanto isso o Milton, ele tinha... Eu vou contar. Conta. Aí o Milton era muito jovem, eu sempre achei um moço muito bonito, ele realmente era ele tinha um papo, gente. Verdade. E aí ele tinha uma namorada em Botucatu, aí ele tinha uma namorada em Barra Bonita, e às vezes eu tinha que andar comigo para salvar ele ali do entreveio, né? Porque eu era amiga mesmo. E eu terminei ali, ele invocava ali como amigo mesmo, eu tive, tanto que eu mantenho um grupo de amigos até hoje que nós estudamos ali do Mercedão, Super BG, todo o pessoal do Mercedão que eu adoro de paixão. E terminei com meu namorado. Aí ele terminou também um relacionamento de muitos anos que ele tinha na época. E depois de muito tempo, assim, a gente acabou se encontrando numa festa. Ele me chamou para uma festa grande que estava inaugurando uma outra emissora lá na cidade. Ele me convidou para ir na festa, eu fui na festa. E na festa, eu morava muito longe do lugar, porque o Bauru é grande, né? Ele me pegou, me levou até a festa. Na festa, cada um foi cumprimentar seus amigos e tudo mais. E ali nós iniciamos ali, digamos assim, como é que o pessoal chama hoje? De crush. Uma paquerinha. Na época era paquera, viu, gente? Mas hoje é chique, é crush. Aí eu tinha um crush. Meu crush na época era o Milton Júnior, né? Então, depois nós começamos a namorar e aí... Quanto tempo vocês namoraram e casaram? Menos de 1 ano nós casamos. Mas olha, o meu marido foi a mesma coisa. Então, a noiva já fazia um tempão, aí depois, olha só. Conheci o Caco, nada a ver. Você casou há quanto tempo? E a gente tinha amizade, depois de 3 meses a gente foi uma assim, coisa de Deus mesmo, assim. Ele queria me dar uma carona, eu falei, mas eu tô na missa, você quer na missa comigo? Tô resumindo. Aí Deus, lá na igreja, eu entrei do jeito, entrei amiga, entramos amigos e saímos homem e mulher, vamos dizer assim. Porque de lá pra cá nunca nos desgrudamos. Demorou um tempo ainda pra gente namorar. Mas entre a entrada da igreja e a hora que eu saí, eu entrei e molhei no meio desse... Olhei pra ele, ele olhou pra mim. Nunca mais saí. E isso foi em abril de... Você conheceu ele durante a missa? Não. A gente era amigo, a gente conheceu em janeiro de 2003, em abril aí... É uma história, ele me convidou lá pra... se eu queria casar, porque estava chovendo. Eu falei, mas eu tô assistindo, era Salve de Aleluia, ali nas estrelas. Aí eu falei, você assiste a missa comigo? Termine. Não, terminou quase meia-noite. Então lá em algum dado momento da missa... Eu olhei pra ele, assim, do lado e saímos diferentes. Entramos amigos e saímos diferentes. Deu aquele clique. Acho que Deus falou, pelo amor de Deus, dá um jeito aí, vamos juntar esses dois. E daí, isso abril, maio, junho, agosto, a gente juntou as escovinhas de dente. Que glória a Deus. Aí, ele já estava separado, só que... Isso foi uma história. Daí ele estava separado, já fazia alguns anos, 2, 3 anos, e
Então, quando a gente juntou as escovinhas em agosto de 2003, aí ele pediu, oficializou a separação no sentido de pedir o desquite e depois que foi o divórcio. Mas desde o primeiro dia de entrar, não, era muito engraçado, porque eu falava assim, eu tinha muito medo do desenvolvimento, né? Então, eu falei, o negócio é o seguinte, eu não gosto de namorar durante a semana, eu só gosto de namorar sexta. Super independente, cheia das condições, tá casada há 20 anos. Isso eu tinha 40 anos, 40, 41 anos, e chega, não quero, eu não quero namorar na semana, é só na sexta, e no sábado, domingo eu gosto de ficar em casa em TV. Menina do céu, mas não durou nada. Porque num dado momento eu falei, é isso, cara. Porque o relacionamento, eu acho que faz nós criamos muita expectativa, né? Estereótipos. Eu acho que a pessoa, quando cria muita expectativa em cima do outro, é injusto. Porque você sempre vai ficar frustrado. Mas a outra pessoa não é você. Que eu acho que deu certo, porque eu não criei expectativa nenhuma. A amizade, quando a gente conhece uma pessoa e já parte para. Eu percebo isso hoje, a gente cria muito explicativo, como você disse. Eu quero um cara assim, eu quero um cara assado, não quero uma mulher assim, mulher assada, assim, se eu não for. Então ele não era o estereótipo que eu tinha idealizado. Então nem passava pela minha cabeça. Então por isso que eu costumo dizer que foi Deus mesmo, porque a gente se completa mesmo. Eu acho que para um casamento dar certo, você não precisa ser 24 horas por dia um grude, embora eu seja e ele também, mas eu principalmente. Você tem que olhar na mesma direção. Você tem que ter os mesmos objetivos de longo prazo. De curto não necessariamente, mas de longo prazo você precisa ter com ele. Olhar na mesma direção. O que vocês querem para viver a vida? Para até o final estar junto, de boa. Você tem que respeitar, ter uma grande admiração. Eu admiro profundamente meu marido. E a admiração é o grande ponto. É o grande ponto. Eu confesso uma coisa pra você, que eu não sou uma pessoa de ficar sentando e ficar discutindo as coisas não, aquela quantidade de DR que tem que ser feita. Eu queria, mas eu não discuti nada. Eu não tenho muita paciência não, eu sou meio sim, não, ponto final, acabou, vai catar coquinho, se mexer muito saco e... Mas eu fico muito ligada. Muito ligada. Fico ligada também assim, um olho no peixe em todo lugar, sabe? Mas é bacana, eu acho que tem que ter esse apoio. Quem tem cuida, né, Cristina? É isso aí? Eu acho. Quem tem cuida, tem que ser. E aí eu acho que não tem receita para um casamento ser longevo. Eu acho que a receita é a aceitação, é saber que tudo tem limite, que você não é a balachita, nem ele é balachita, ou a última bolacha. Olha, eu acho que qualquer homem ou mulher que disser que é feliz todos os dias, todos os momentos, eu acho que a pessoa, ela deve ser insana. Porque significa que ela não está aprendendo nada da vida. Exatamente. Porque nós somos pessoas que aprendemos, evoluímos o tempo todo. Nós nascemos aprendendo e morremos aprendendo. Ainda ninguém, eu não acredito que exista um ser completo. Não, o único ser completo que ele se foi completo, foi único, né? É o único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e não porque é impossível, às vezes a gente não se suporta a si mesmo. Ser imperfeito é uma coisa bacana. É lógico, gente, eu estou dizendo a imperfeição comum do dia a dia, de nós seres humanos, que aprendemos, erramos, mas é aquilo que eu falei no começo do programa, é o que nós fazemos com aquilo que acabou o resultado de um erro. O que acontece? Puxa vida, não deu certo e tal, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa? Não, né, colega? Vai fazer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, né? Então muda, né? Agora, ficar fazendo a mesma coisa vai ter o mesmo resultado. Eu entendo, o meu marido, ele é muito especial, porque ele nunca pediu para eu mudar. Eu acabei mudando em alguns aspectos pelo exemplo. Porque eu não morei a vida inteira, muito tempo sozinha, então eu chegava em casa, jogava roupa pra cá, sapato pra lá, enfim, não fazia comida pipoca, essas coisas nada. Você é a versão masculina, aliás, você é a versão feminina do meu marido, então. Daí quando a gente casou, ele nunca falou assim, me guarda o sapato, pega a roupa, não sei o que, aquela coisa. Daí, eu comecei a perceber que ele pegava, eu chegava da rua e jogava
sapato pra cá, e arrancava a roupa e botava lá, e cheguei no bolso. Porque você estava acostumada a morar sozinha, na hora que você precisasse ir lá arrumar. É, Esse período exatamente. de... Um belo dia, muito tempo, a gente estava conversando, não sei nem sobre o que é. Eu falei assim, não sei que a gente está falando sobre mudança e tal, tudo. Eu falei, mas você nunca falou nada pra mim de nada. Daí eu falei, porque se... Ele falou assim, ninguém muda ninguém. Se eu não mudar você pelo exemplo, não tem jeito. E aí eu fui mudando um pouquinho, mas assim, ainda hoje, depois de 20 anos, ainda tenho que fazer um certo esforço para não largar o sapato no chão, para não tocar as coisas dentro do guarda-roupa. Então, se você abrir o guarda-roupa, tá tudo arrumadinho hoje em dia, sabe? Porque eu acho fantástico ele não me obrigar, não vai, né, assim, desarrumado, desorganizado. Então eu gosto disso. Isso é leve, né? É leve. E me faz bem também deixar tudo arrumadinho, entendeu? Aham. Então eu procuro, porque não é só mais eu, mas isso foi um aprendizado e até hoje ele não pede pra eu, ele quer que eu faça as coisas, mas ele não exige, Não. não é aquela coisa de Não. reclamar, chegar em casa, Agora- fazer condições. Não. Eu acho isso terrível. Isso Né? é- Que passa por isso é terrível. Mas eu eu sou sei, mais- conheço mulheres, eu conheço mulheres que passam por isso, conheço mulheres que passaram por isso e conheço homens que agem dessa forma. normal, né? Mas são condições que, é aquilo que eu te falei, às vezes o exemplo vem de casa, às vezes é aquilo que ele aprendeu naquele momento, é um aperfeiçoamento. E aí, eu acho que, voltando para o nosso tema, a gente já está falando da mulher, gente, vocês estão observando que a gente está falando, levando um papo, que ela está falando da vida e das coisas que foram acontecendo na vida dela, de relacionamento. Tudo isso, se me corrija se estiver errada, acaba dizendo, levando uma coisa só, com casamento, com relação dar certo, tem que haver Altos e baixos, vai ter aquela discussão, vai ficar de cara virada, de nariz empinado, você vai querer esgoelar o seu marido até o final de semana, mas relaxa, uma boa conversa, fica tranquilo, ou ali um olhar, ou um pedido de desculpa. Olha, o homem que não sabe se desculpar, a mulher que não sabe se desculpar, me desculpa, mas aí não tem que ter como, não tem relacionamento, né, gente? Às vezes, reconhecer o erro ali, pedir uma desculpa, não é sinônimo de submissão, não. É muito pelo contrário, é sinônimo de grandeza. Você saber reconhecer é sinônimo de maturidade. Olha, eu fiz besteira, tá? Você me desculpa, tudo bem? Não precisa ficar, ai meu Deus. Bom, eu não sou assim, eu não consigo ficar naquela, não dá. Viu, ó, desculpa, vi de outra maneira, vi de forma errada e tudo mais. Agora, tem pessoas que têm uma certa dificuldade em pedir desculpa. Tem muitos homens que eles vêm assim, estou aqui para julgar ninguém, não sou nenhuma doutora, especialista no assunto, tudo mais. É a experiência de vida que eu tenho, né? E cada um traz a experiência de vida, somamos todas as experiências de vida e aprendemos muito com isso. Então eu falo que a ciência é a junção, é a soma de muitas experiências. Não só ali de laboratório, mas também experiências de vida. Alguns homens eles esquecem de pedir desculpa. Eles ainda acham que pedir desculpa, reconhecer os erros é sinônimo de fraqueza. Não é. Mas uma mulher é um reconhecimento. E esse reconhecimento para a mulher é muito importante. Então eu admiro o homem, a força de um homem, a coragem, tá? De um homem, a hombridade e a honra de conseguir reconhecer e saber pedir desculpa. E da mulher que sabe compreender. É claro, tem tudo um limite, né, Cristina? Tudo. Não vamos entrar aí nas vítimas de violência doméstica. Não adianta. Desculpa aí, meu amigo, não tem desculpa. Muitas vezes não é falar assim, olha, se ele ergueu o dedo pra você, sai correndo, pega suas crianças. Não é assim. Não estou dizendo que cada caso é um caso a ser estudado e eu não vou ser demagoga, não vou ser hipócrita em chegar aqui, como muitas mulheres e muitos homens fazem, e dizer, olha, se ele levantar o dedo para você uma única vez, ou se ele levantar a voz, se ele te respeitar, você faça suas malas e vá embora. Viu? Isso é
uma historinha, um conto de fadas. Nós temos que levar em consideração muitas mulheres que, primeiro, muitas mulheres que são vítimas dessa violência, não só a violência física, mas muitas delas que não tiveram uma violência física, elas são vítimas de uma violência psicológica. E muitas vezes elas não conseguem sair daquele ambiente. Às vezes elas nem sabem. Muitas vezes elas nem sabem. Muitas vezes elas se acostumam com aquilo, né? E elas se tornam refém de uma situação. Então, é por isso que nós temos profissionais hoje fantásticas e fantásticos, pessoas ali que debatem cada vez mais. É importante a gente levar esse debate para as escolas, levar isso para os jovens, que eu sempre digo que a criança, o jovem, ele é o futuro hoje. E se você quer ajudar, quer fazer alguma coisa, pense em levar um pouco ali do trabalho que às vezes você desenvolve. Você faz trabalho de artesanato, desenvolve artesanato na sua casa, vá lá sobre as escolas têm que desenvolver o dia dos profissionais. Leva a mãe, a avó e a avó. Ah, mas o meu avô era cortador de cana. Maravilhoso. Sabe por quê? Mais do que nunca o seu avô vai dizer o dia a dia do cortador de cana, quando começava o corte de cana, que é extremamente importante em toda a nossa região. Hoje as máquinas agrícolas, elas tomaram ali o lugar de milhares de cortadores de cana. Então ele vai te trazer a história. A história. Você pode ter em casa uma verdadeira uma enciclopédia ali de vivência e de história. Então ouça aí seus avós, se você ainda tem eles por perto. Eu infelizmente não tenho mais os meus avós, mas os meus avós eram verdadeiras, como você disse, enciclopédias. Os seus pais, ouça a história deles, pergunte. Tenha curiosidade em saber, pai, olha, o que você fazia em tal lugar? Ou mãe, como é que era na sua época e tudo mais. Porque o mundo não é só o que está acontecendo hoje. O mundo é o que foi, é o que os seus pais viveram, os seus avós viveram, os mais velhos viveram, e hoje é o aprimoramento de tudo que já aconteceu, e o hoje vai ser o nosso futuro, amanhã, do que nós fizemos agora. E outra coisa, a gente está falando de relacionamentos e da complexidade que é um relacionamento a dois. E para a mulher hoje em dia que começa a trilhar esse caminho de independência. Hoje uma amiga jornalista minha, uma amiga minha pediu para mim uma opinião sobre o Dia da Mulher. E daí eu disse assim, mais ou menos assim, eu falei dos papéis que a mulher faz. E é uma coisa que a gente já está abordando aqui. E que nós, mulheres, a gente desenvolve N papéis. Foi-nos dado, a gente está cada vez mais desenvolvendo papéis, fazendo papéis diferentes na sociedade. E aí, é uma frasezinha só, e daí eu disse assim também, temos que tomar cuidado para a gente não pegar uma carga muito grande de trabalho e atividade, focando provar a nossa competência. E a questão, terminei com uma questão, quanto tempo, ou quais os papéis masculinos que o homem são os mesmos? Quantos papéis evoluíram do homem desde que o mundo é mundo? E essa foi a questão que a gente tem, esses 300.000 papéis, esposa, mãe, cada vez mais. O homem, se você parar para pensar, pelo menos do meu ponto de vista, ele continua basicamente com os mesmos papéis. Provedor, ele é de uma certa forma ainda é o provedor, é o pai. Por mais que ele tenha sucesso, por exemplo, vamos falar do meu marido e do seu marido. O seu marido, ele é empresário, meu marido é empresário. Acabou. Quem cuida das finanças, no caso lá? Sou eu. Eu vou fazer cobrança, cuido disso, tudo. Ele não sabe exatamente. É Cris que cuida tudo isso. Então, eles têm a tranquilidade de ter uma mulher em casa que também faça as coisas que ele... Você percebe isso? Eu tenho uma opinião tanto quanto diferente em relação a isso. Eu tenho duas vertentes. Uma é a experiência de vida que eu tenho, que eu não posso generalizar. E a outra é a visão de mundo que eu tenho em relação a isso. Tá? Então, são duas vertentes. A primeira vertente é a seguinte: eu como mulher, tudo que eu me dispus a fazer, desenvolver, eu sempre tive apoio. Né? Eu sempre tive apoio. Até mesmo quando não deu certo, deu errado, eu tive apoio.
dentro da minha casa. Então, meu marido sempre foi meu goleiro coral. Pra tudo. Ah, eu quero fazer tal coisa. Não. Você quer? Maravilha. Às vezes ele torcia meio nariz, assim, mas por que você vai fazer isso? Não, assim. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu tive meus momentos de querer ficar em casa, ser dona de casa, do lar. Mas aí eu já tinha trabalhado muito, viu? Não pense você não que eu estava num berço esplêndido. É justamente porque eu perdi uma grande parte da vida dos meus filhos, que foi o início da vida deles, ao qual eu trabalhava muito. Então eu sinto, isso é uma coisa que eu como mãe eu me cobro muito. Mas hoje você consegue estar mais presente. E o que eu não pude estar presente no começo, eu consegui estar muito presente na adolescência, porque o Milton sempre trabalhou fora, ele vinha aos finais de semana, então durante toda a semana eu ficava com as crianças, fazia todo aquele trabalho, e aí teve momentos que eu trabalhava, cuidava das crianças durante a semana, ele vinha final de semana, às vezes chegava cansado, não dava para dar atenção, enfim, sempre foi muito, eu tive uma carga muito grande, mas foi escolha minha. Eu queria trabalhar, eu queria cuidar das crianças, meu marido morava em outra cidade, porque o trabalho dele ficava em outra cidade, ele vinha aos finais de semana e uma grande parte da minha vida. Mas nessa ocasião você também trabalhava, você também tinha os outros, você era esposa, mãe, é nesse sentido, você tinha todos os papéis, esposa, mãe, e enquanto Mas ele... Mas aí tá, a diferença eu tinha uma escolha, eu tive essa escolha. Como assim? Naquele momento, se eu, em determinado momento da minha vida, meu marido virou para mim e falou assim, olha, você sabe que você pode ficar em casa e conseguir desenvolver aquilo que você quer, ficar mais com as crianças, porque eu aguento tranco. Sim. Né? Ele me deu essa opção, ele se dispôs a essa opção. E eu fiquei um período, eu tive um período nessa opção. Você escolheu. Eu escolhi. Não, ele nunca me forçou absolutamente nada. Eu nunca, mesmo porque se ele me forçasse do jeito que eu sou teimosa e briguenta, não ia dar muito certo. Mas eu também sempre ouvi muito. Mesmo brigando, a gente falava aquilo que um tinha que falar pro outro. Né? Eu acho que é assim, a sinceridade, e eu sou explosiva mesmo, eu não mando recado. Aliás, você que às vezes utiliza outras pessoas para mandar recado, não precisa, me liga, entendeu? Liga lá na rádio, fala, não tenho coragem de falar na sua cara, beleza, me manda um zap, show de bola. Eu não vou mandar você catar coquinho, nada, viu? Não tenha medo, venha falar pra mim mesmo, porque eu sou dessas, eu sou meio que... Uma das coisas que eu admirava muito no Bolsonaro é que ele nunca mandava recado, né? Ele não utilizava terceiros, né? Ele sempre... O recado que ele tinha que mandar, ele mandava. Então, eu não tive oportunidade, mas as pessoas que eu não gosto, elas sabem que eu não gosto. É fácil, né? Eu não tenho uma energia e eu tenho o direito de não gostar. Você tem o direito de não gostar. Nós não temos nenhuma obrigação de ser o paz e amor e achar que todo mundo é lindo. A vida não é rede social. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu acho que nessa nossa conversa, eu acho que tem... O que eu não tenho direito é de ofender a pessoa, eu não tenho direito de agredir a pessoa, não. Eu tenho o direito de falar assim, olha, não gosto de fulano por causa disso, não gosto de ciclano por causa disso. Ok. Difamar a pessoa, eu não aceito. Aí difamação aí já é outro... Aí a gente já pode discutir isso, para isso que existe justiça, né? Então, quando você optou ficar algum tempo com seus filhos, você naturalmente também desenvolveu outras coisas ali, porque dá para fazer muita coisa. Né? Como trabalhou. Olha, eu comecei a fazer artesanato com os meus filhos, comecei a cozinhar cada vez mais, comecei a acompanhar meus filhos ainda mais na escola, eu passeava com as crianças, eu era assim uma mãe mesmo 1000%. Não tô falando que a mãe que trabalha fora não é mãe, mas eu também sou uma mãe que trabalha fora. Mas eu tive eu tive essa oportunidade. Tem muitas mulheres que são arrimo de família, que elas completam ali a renda com o marido e elas não têm essa oportunidade. E essas mulheres são maioria. E nós temos que pensar nessas mulheres. Veja bem, eu fiz parte nesse período de uma minoria, uma minoria mesmo. São pouquíssimas mulheres que elas podem se dar ao luxo de falar assim, olha, eu vou ficar esse período em casa para conseguir acompanhar os meus filhos e tudo mais. Isso hoje em dia é visto como um luxo, mas eu vejo assim, que se você tem essa oportunidade, não perca essa oportunidade, que vale muito a pena. Mas eu vou me anular.
Colega, você não se anula não. Você vai conhecer mais os seus filhos, você vai conhecer mais a sua casa, você vai se desenvolver como mulher. É você você se anula em qualquer situação. Conheço muitas mulheres que trabalham fora, têm 2 empregos, o marido também trabalha, e elas são anuladas, elas se anularam como mulher. Né? Então, o fato da mulher ser, qual é a sua profissão? Sou do lar. Você não tem que ter vergonha de falar que você é do lar, não, porque manter uma casa arrumada, manter os filhos ali estudando, manter as crianças na escola, cozinhar, lavar, passar, pelo amor de Deus, isso aí vale mais do que ali um batidão que você faz das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Essas mulheres também elas têm que ser valorizadas, porque não é fácil. Tá? Hoje em dia, essa ideia de que a mulher tem que ser igual ao homem, eu nunca achei bacana esse negócio de Odeio essa ideia. Se você vir esse papo pra cima de mim, eu desconstruo aí o que E você a pensa mulher, depois. que Luke fala que tem aquelas feministas exacerbadas que diz que a mulher não tem que fazer mais isso. Então, você sabe, tem que ser dona de muita casa. coisa. Eu acho que, Cristina, você é uma mulher que você tem mais experiência que eu, você tem mais vivência que eu. Então, eu posso aprender mais com você do que você comigo. Mas eu acho que a experiência de vida, ela vale mais que qualquer faculdade, ela vale mais que qualquer diploma, ela vale mais do que tudo. Experiência de vida é uma coisa sensacional, maravilhosa. Experiência de vida, qualquer pessoa, ela pode te passar experiência de vida. Seja ela mais nova, seja ela da mesma idade, mas as pessoas mais velhas, elas podem te passar uma experiência de vida sensacional. Uma amiga perguntou, eu aprendo muito. Falou para mim o seguinte, que pediu para fazer a seguinte pergunta, até sobre esse assunto mesmo. Como que uma mulher desenvolvida, uma mulher independente, uma mulher que tem todos esses papéis da dona de casa, faz tudo, como que ela vai colocar o limite? E assim, como que ela vai... Ela faz tanta coisa que ela não sabe o limite. O que ela vai parar? Como é que ela aprende a administrar essa coisa? Já passei por essa fase. Passou? Já passei. Então eu queria que você falasse um Foi pouquinho. horrível, foi horrível. Eu demorei para cair em si. Não estava sentindo achando que eu tudo, podia fazer tudo, achando que além da independência eu queria estar colaborando, eu queria conseguir, lógico, ajudar de certa forma. Enfim, a gente quer evoluir, a gente busca, vai atrás e tal. Então, a mulher, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. E eu vou dizer uma coisa pra você, é possível? É possível. Na maioria das vezes, ou ela tem um relacionamento muito difícil, ou o marido simplesmente é um grandíssimo um apoiador, um homem assim fantástico, 1000%, ou ela começa a ficar doente mais cedo, ela não consegue tudo. Ninguém consegue tudo, nem o homem, nem a mulher, nenhum ser humano, porque somos seres falhos. Quem virar pra você e falar assim, olha, eu sou perfeito ou perfeito e maravilhoso, acredite. E fora que não o é tempo, verdade. que esse tamanho, nível de atividade excessiva, cobra o preço também. De tudo. De tudo. De tudo. A saúde você mental. não consegue fazer nada bem, você não vai trabalhar 100%, você não existe o 100%. Se você conseguir fazer 80 aqui, 70 ali, até pode chegar no 90 lá, 50 aqui, você começa a criar um equilíbrio, aí tudo bem, eu acho que aí você está começando a conseguir raciocinar diante dos desafios da vida. Mas nós estamos falando sobre possibilidades. Tem aquela mulher que ela cuida da família sozinha. Tem a mulher que ela ficou viúva muito cedo. Tem a mulher que ela criou os filhos desde muito cedo. Tem a mulher que ela foi abandonada. Tem a mulher que ela tem o marido do lado, mas o marido ele não contribui. A mulher ela está sozinha. E vice-versa. Né? Uhum. Nossa, é uma coisa que você comentou anteriormente, do homem que ele está numa situação confortável e a mulher que ela acaba tomando para si mais do que deveria. Olha, gente, cuidar da casa, o trabalho de criar os filhos e cuidar da casa não é fácil. A mulher que se despende a fazer isso, ela paga um preço muito caro. Mas nós não podemos esquecer também de que pensar somente se colocar como vítimas de uma determinada situação nos tira de uma situação de também enxergar o lado do outro. Eu tenho um filho homem, né? Eu fui criada também, eu tenho muitos primos, e eu falo que uma grande oportunidade que Deus nos dá é de observar o
dia que você aprender a observar mais, você vai perceber. Você se desarmar mais e observar mais. Eu sempre falei que eu sou e sempre serei uma grande observadora. O homem ele enfrenta um grande desafio, porque o peso em cima do homem é muito grande. Presta atenção. O homem ele tem que ser forte, ele tem que ser guerreiro, ele não pode ser perdedor, ele tem que ter sucesso, ele tem que ganhar dinheiro para mostrar que ele é bom, ele tem que sustentar a família, ele tem que tem os desafios de homem para homem, ele tem que ser viril, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, tem que ser aquele outro, viu? A cobrança em cima do homem também é muito grande, porque se ele erra uma vez, ele é visto como perdedor pelos demais, como fracassado, né? Como, olha, você não tem... e o fracasso dele é o fracasso também de chegar em casa e virar para a mulher e falar assim, olha, eu perdi meu emprego, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro para comprar um leite, eu não tenho dinheiro para comprar um leite para as crianças, eu não tenho, viu? A virilidade masculina, ela é colocada e baseada em cima disso. Então significa que o homem ele não pode errar, que o homem ele não pode muitas vezes passar por esse momento difícil, que o homem, nossa, é o homem que é sustentado pela mulher, olha que vergonha. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer, isso não é vergonha. Quando eu acredito que a igualdade entre o homem e a mulher não significa de que a mulher tem que fazer a mesma coisa que o homem, sair por aí carregando um monte de bloco de concreto, tijolo e tudo mais. Não. Burrice se você pensa assim. Sabe por quê? Cientificamente falando, você aí que vive no mundo da ciência e tudo mais, blá, blá, blá. Cientificamente falando, não sou médico sobre o assunto, mas eu leio. Então busque ler um pouquinho mais sobre o assunto que você vai saber. Biologicamente, fisicamente falando, nós somos diferentes, graças a Deus. O homem ele tem mais testosterona, ele tem mais músculo, ele tem mais força, graças a Deus. E tem uma razão para ter. Nós temos mais gordura, exatamente. Tem uma razão para ter. Nós somos mais frágeis, fisicamente falando, né? Veja bem, fisiologicamente falando. Leia sobre o assunto, não vou aqui começar a construir, falar sobre testosterona, estrogênio, não, vamos aí, a Cristina quando ela precisar disso, ela vai chamar uma ginecologista, uma obstetra, um endocrinologista, um urologista para falar sobre o assunto, um proctologista para falar sobre o assunto, tudo bem, mas veja, perceba, eu como mulher, se eu for ter que carregar alguma coisa pesada, tem um homem do meu lado, banho, se você não vai ali, vai assim, viu, só um minutinho, o cavalheirismo ainda impera, vamos lutar pelo cavalheirismo não tem nada a ver com masculinismo, com machismo e tudo mais, aliás, as feministas de hoje, elas destruíram a ideia do feminismo. O feminismo é exaltar as condições da mulher, exaltar a mulher como ser mulher. E não simplesmente querer entrar num pé de igualdade, onde a gente tem que sair por aí, entendeu? Batendo concreto, fazendo isso aqui. Se precisar, a gente faz. E batendo no homem, entendeu? né? Lógico, e que batendo é isso? no homem. Você tem que... A impressão que me passa às vezes é que essas feministas exacerbadas, elas precisam diminuir o homem. Não passa temos essa que impressão. enaltecer o fato do homem ser o homem mais, dele ser mais forte, dele ser viril, dele ter essa... Viu, você não precisa destruir a masculinidade de um homem para mostrar que você é mais forte do que ele. Você quer ser uma mulher mais forte do que o homem? Seja mulher, construa sua feminilidade. O poder da mulher não está no tamanho do bloco ou no bloco de concreto ou no saco de cimento que ela consegue carregar. Na queda de braço, né? Ou na guerra que ela pode travar num homem, nem muitas vezes está no cargo, não, para eu ganhar dele eu tenho que ser superior no cargo, não, muitas vezes você mostra a superioridade justamente na maturidade, na compreensão, naquela mão que você estende, naquela força, naquela base, entendeu, que você cria com um homem, apoiando, defendendo o seu homem, seu marido, ou a sua companheira, né? Eu falo sempre que eu sou uma pessoa que eu respeito muitas escolhas de todo mundo, não tô aqui para criar dizendo que o que é certo é isso, o que não for isso está errado. Quem sou eu? Não sou Deus? Não sou Nossa Senhora Aparecida. Aliás, condeno completamente aqueles que acham que pode falar em nome de Deus ou em nome de Nossa Senhora. Não podemos. Somos seres falhos.
E se você faz isso, você é um hipócrita ou uma hipócrita. Nós temos pessoas que têm o dom da palavra. Nós temos pessoas que têm o dom de poder apoiar, que têm um coração que não cabe no peito. Eu chamo esses de seres evoluídos. Agora, se você levanta alguma bandeira achando que você pode falar em nome deles, jamais. Eles tiveram a história, eles mostraram a história, nós temos a nossa Bíblia, o nosso Evangelho, né? Os judeus têm a Torá, todas as religiões têm a sua vivência. Mas, gente, a nossa Bíblia é única. A nossa Bíblia é única. Ela é única, nosso Deus é único. Nosso Deus é único. Independente da religião. Eu respeito todas as religiões. Respeito, inclusive, aqueles que acreditam, não acreditar num ser, em Deus, no caso, em Jesus Cristo, ou nos santos e tudo mais. Eu respeito a todos. Mas eu não respeito aqueles que desrespeitam a divindade de todos eles. É porque, nossa, você falou assim de um jeito tão apaixonado que é uma coisa para você pensar. Porque nesse mês a gente vai falar isso mesmo, todas as questões na medida do possível. Porque, Janaína, a gente vive num mundo tão conturbado em que todo mundo tenta dizer o que é certo e errado. Você tem que dizer, eu acho muito difícil isso, né? Olha, outro dia eu tenho uma pessoa lá que mora perto da minha casa e ela é espírita, né? E é uma pessoa, nossa, mas ela tem uma energia tão positiva, tão bonita, né? É uma pessoa tão educada, é uma pessoa que ela é tão carinhosa, tão prestativa. E ela estava falando de como é que ela chegou, que ela foi criada na igreja católica, depois como é que ela começou a estudar sobre o assunto e tudo mais. E nossa, eu aprendi muito. Na faculdade teve um momento que eu estudei muito teologia, né, Cristina? Então, eu sou apaixonada por história. É bom. E eu sou apaixonada pela história das pessoas. Então, nunca, jamais diga que você não tem uma história para contar. Você tem muita experiência para contar. Você mulher, você homem, você jovem, a criança tem história para contar. Nossa, eu vou... E é gostoso isso. É difícil para mim ser entrevistada, porque eu já estou aqui curiosa para saber como é que a Cristina começou, o que ela fez, a experiência de vida. Ela casou com 41 anos, adoro, porque eu tenho uma prima por parte do meu marido que ela casou aos 70, se eu não me engano, 74, 75 anos. Ele tinha, infelizmente ele já é falecido, mas ele na época ele tinha 80 anos, se eu não me engano. Foi uma paixão. Eles se casaram, o casamento foi lindo, viveram juntos durante muito tempo. Ela foi o grande braço direito dele, né? Braço direito, braço esquerdo e tudo mais. E quando ele se foi, assim, os poucos anos que eles viveram juntos foi como se fosse uma vida inteira vividos juntos. E ambos solteiros ou eles já tinham uma experiência antes? Ele já tinha se casado, ele era viúvo. Ela não tinha se casado. Ela teve vários relacionamentos, acho que 3 relacionamentos ao longo da vida dela. Uma mulher independente, uma mulher assim, apaixonada pela vida, até hoje, né? Super beijo, sabe do que eu tô falando? A Nenê, como a minha sogra chama de Nenê, que é uma mulher maravilhosa. Então, assim, eu aprendo com todas as mulheres, todas as histórias são maravilhosas. Seja você casado com uma mulher que decidiu escolher uma parceira, a mulher que decidiu escolher um parceiro, o homem que decidiu escolher um parceiro, ou o homem que decidiu escolher uma parceira. Eu sou a favor do respeito, eu sou a favor do reconhecimento e eu sou muito a favor do dizer não sei. Se alguém te perguntar alguma coisa, assim, puxa vida, se a Cristina me fizer alguma pergunta agora, Cristina, olha, eu não sei te responder nesse momento, mas eu prometo pensar sobre o assunto e mais pra frente a gente voltar a conversar sobre isso. A gente está vivendo um mundo em que parece que a gente é obrigado a saber de tudo. A gente é obrigado a saber de tudo e a gente parece que está impedido de ser a gente mesmo. Então... Mas isso a rede social ela faz muito. Na rede social ela te vende a perfeição não existe. E, gente, o erro, eu vejo muitas pessoas assim de muito sucesso que... Aqueles
sabe? Assim, nossa, eu errei, né? Parece alguma coisa, uma condenação. Olha, esse projeto ele falhou, não saiu com o sucesso que eu gostaria, mas eu vou insistir, eu vou melhorar, eu vou amadurecer e no final o negócio deu certo, fez sucesso, né? Ou no final você mudou o projeto, foi para um outro lado, a pessoa que era de exatas foi para a área de humanas, ou a de área de humanas foi para a área de saúde e eu acho, a gente não tem prazo para não isso. querendo a gente interromper, mas meio que a gente já está indo para o final. Mas eu acredito numa coisa, a gente não precisa ser a vida inteira uma coisa só. Eu acho que nós temos... Não tem nem a pessoa que ela não evolui, né? Não, você tem eu fico pensando, tenho 62 anos, eu fico pensando, meu Deus do céu. Isso nunca mudou de opinião na sua vida? Não, tem que mudar, tem que mudar. Você vai mudando, porque se você não mudar... A gente muda o tempo todo, né? Conforme você vai ver que tem que mudar. Eu acho que a mudança, ela acontece... Naturalmente. Naturalmente, se você vivenciar. Tudo isso tem a ver com a experiência. A pessoa que fala pra você, ó, não, eu não mudo, não vou mudar e tal, me desculpa. Então você é doido ou doida porque a gente muda. É lógico, veja bem, não vamos ser radicais, tá? Eu não suporto aquelas pessoas que elas vão para os extremos de tudo que você fala, né? Nossa, Janaína falou, talvez, viu? Eu tô falando tudo dentro... Eu acho que algumas mudanças... Eu tô falando tudo dentro de um contexto, livre. Eu acho que o que não assim, tem que ser assim ou tem que ser assado. O que não muda, na minha visão, não sei se você vai concordar, são valores intrínsecos de conduta de vida, de conduta de ética, por exemplo, ética. Mas o que muda? Projetos, muda... não gosto mais dessa cor, mas a coisa do projeto, como se encara a vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa falando de política. Jamais vou ser progressista. Isso é uma coisa de autoconhecimento. Dificilmente eu não consigo imaginar. Ou esse tipo de coisa. Que o que é mudável, vamos mudar. Porque a gente é aqui dentro, né? Mas as diferenças, elas existem para se completar. É isso. Eu acho isso muito importante a gente deixar claro. Apesar do meu posicionamento, eu tenho um posicionamento político, mas eu tenho amigos de vários posicionamentos. E eu consigo dialogar com todos eles. Mesmo não concordando com muitas coisas que eles fazem ou defendem, eu consigo deixar claro o meu posicionamento sem ser desrespeitada e sem desrespeitar. Janaína, então ninguém nunca subiu ali, passou dos limites com você em relação a uma discussão política? Já, dentro de casa. Discutindo política com meu filho, discutindo política muitas vezes com a minha filha, com meu marido. Nossa, já quebramos o maior pau ali discutindo política. Por quê? Porque na discussão, amanhã ou depois você vai parar, você vai pensar, poxa vida. Mas nunca ficamos brigados. A discussão é aquela discussão acalorada. Não sei o que, mas como você está pensando um negócio desse? Mas espera aí um pouquinho. A discussão é maravilhoso você escutar a outra pessoa falando, né? Desde que tenha argumentos, né? Não, sim, porque quando a parte para baixaria, para ofender, para diminuir, realmente... Mas, Cristina, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre fui uma leitora ávida. Eu leio absolutamente sobre tudo. Eu tenho uma curiosidade, eu nasci com essa curiosidade. Minha mãe, ela dizia que eu era a garota do I, que eu não era o porquê, era o I, que eu achava que tudo tinha uma continuidade, né? Ela me contava uma história e eu desde pequenininha, falava assim, I? Então, a minha mãe falava, olha, você não foi uma criança do porquê, você foi uma criança do I? Porque eu I 3 pontinhos, né? Eu achava que tudo tem continuidade. E tudo tem continuidade. Já que a gente entrou a falar em política, eu gostaria que você... Uma coisa que eu acho que a mulher precisa... Não, mas não vamos falar de política nesse sentido. Vamos falar assim da mulher, enquanto, rapidinho, a mulher, ela se esquiva um pouco da política. E dentro dos papéis femininos, eu acho que a política, ou você conhecer a política, você não precisa ir lá pegar um panfleto, mas eu acho que é importante, eu gostaria que você falasse um pouco da mulher cidadã, da importância de você
de A você. polarização da política no Brasil é uma coisa fantástica. Eu vejo hoje eu vejo as tias do Zap, as mulheres cada vez mais engajadas para falar de política, os jovens cada vez mais engajados para falar de política. A internet, a globalização, ela trouxe isso com muita força para a gente. Antigamente era muito difícil. Eu venho daquela época onde a gente esperava o jornal chegar para saber o que ia acontecer, ou ficava escutando o rádio ou a televisão para a gente ficar a par ali do que realmente está acontecendo, e a informação ela demorava mais a chegar, né? E hoje não, hoje você dá um clique, a informação ela está ali no seu colo. Você, eu não sei como é que se escreve tal palavra, né? O que eu mais vi ali na faculdade, porque vai lá, eu sou neurótica por causa da escrita. Então, eu não sou entrevistada aqui, mas eu estou falando para você que você está falando, eu estou me vendo. E ali eu sempre... a leitura, ela nos ajuda muito. Você não precisa saber as regras gramaticais. Se você lê, eu garanto para você que você vai escrever. Você aprende por osmose. Não, é automático. Olha, a minha mãe, ela tem até a 4ª série. Ela e sempre foi uma leitora ávida. Eu aprendi essa paixão, eu criei essa paixão pela leitura com a minha mãe. Depois eu vou fazer um convite para você. Então. Se você conversar, você pode conversar sobre qualquer assunto com ela. Ela vai te ouvir. Então vamos, ela vai te perguntar, fazer política, né? Eu acho que é que assim, a palavra política, ela foi negativada, né? Hoje ela é vista como num sentido pejorativo, mas não é. Porque polis é o ato de você discutir várias opiniões, vários pensamentos, e eu acho que isso, dentro da própria história do latim, ele traz, né? Então, eu acho importante a gente discutir política, falar sobre política, mas nós não temos o direito de obrigar as pessoas a ver a política da mesma maneira, porque cada um vê a política de acordo com a sua necessidade, com a sua vivência. É difícil você virar para uma pessoa que às vezes tem uma experiência de vida completamente diferente da sua, pedir para ela acreditar na mesma coisa. Ela só vai acreditar se ela vivenciar aquilo. Então é algo que você tem que desenvolver, que você tem que mostrar. E uma dica que eu sempre dou: não acredite em político que fica em cima do muro. Porque uma coisa que eu aprendi, Cristina, vou te falar uma coisa que eu aprendi e eu passo para todo mundo. O muro não é coisa de Deus, o muro é coisa do diabo. Porque a pessoa que ela tem que ficar em cima do muro é porque ela já perdeu, ela já está com o diabo. Porque a pessoa que não está em cima do muro, ela está do lado de Deus. A pessoa que tem que subir e ficar em cima do muro é porque ela já perdeu, meu amigo, o diabo já pegou ela ali. Porque enquanto o anjinho fica ali falando no ouvido dela, olha, se o anjinho tem que ficar fazendo isso, é porque ele já perdeu, meu amigo, ele já está do lado do diabo. Porque o muro é coisa do diabo. Ficar em cima do muro é coisa do diabo. Então, político que fica ali, não vou me posicionar. Político que não se posiciona, ele não finca o pé no chão. Ele tem uma vida útil, ainda que o político, a gente está falando de mulher, o político, a política, ele mas não se posicionar é uma coisa que me incomoda. Tem que se posicionar, porque... É como se eu perguntasse para você, qual é a comida que você mais gosta? Porque o político, ele foi eleito... Eu sei a comida que eu mais gosto. Qual que é a comida que você mais gosta? Estrogonofe de carne. Você vira assim pra mim, não sei, depende do dia, da hora. Você deve ter um gosto, você deve ter um posicionamento. Tá certo que naquele momento você pode até, eu entendo o lado político também, naquele momento se abster às vezes de alguma posição, você vai evitar determinados confrontos desnecessários. Mas se mantém sempre em cima do muro, pelo amor de Deus, isso é fora de paciência. Sabe por quê? As pessoas em casa, elas veem você como ponto de referência. E se posicionar, elas veem você como líder, como uma líder ou um líder. E às vezes eu me vejo isso, né? Eu admiro muitas pessoas e quando eu vejo um líder, uma pessoa que recebeu milhares de votos, né? Tantas pessoas que confiaram na pessoa, essas pessoas, elas esperam que você as represente e dê um caminho para elas. E quando a gente está falando, voltando para a mulher, pelo mês de março, nós temos poucas mulheres na política ainda. Então, quando as mulheres se elegem, eu acho que é um negócio tão importante e tão vital que elas têm a obrigação mais ainda de se posicionar, no meu ponto de vista. Não depende só da mulher, é uma grande força que nós temos que criar, né? Nós mulheres temos que criar
para incentivar cada vez mais, fortalecer e apoiar. Agora, a política ainda é um meio muito masculino, muito masculinizado, muito forte. Eu acho que a mulher eleita, muito machista, ela ainda deve ser muito pressionada. Muito machista. O mundo político ainda é muito machista. E né? como E não vem com aquele papo do homem aí, tem muito político que chega, tem políticos que conseguem praticar o apoio à mulher e incentivar a mulher de verdade. Mas tem político que fala muito da boca pra fora. Verdade. Né? Que ali no meio político, ali na casa no clube do Bolinha ali, e é um mundo muito masculino. Que transita um pouco mais por esse meio, você tem mais condição de estar falando o que você está falando, né? Eu não vou dizer pra você que eu nunca sofri com um ato machista. Você já sofreu assédio? Já. É difícil, né? Muito difícil. Muito Também já difícil. sofri esse tipo de coisa. Eu não sei o que é pior, se é o assédio moral ou se é o assédio sexual. Se as duas coisas são extremamente humilhantes pra gente. Então, eu me senti desrespeitada. Eu não me senti, a pessoa não tem o poder, eu não dei o poder para a pessoa de me humilhar. Porque eu não dou o poder, eu aprendi ao longo dos anos, é algo muito difícil da gente praticar, mas é algo assim que eu me senti humilhada. Não se sinta humilhada por algo que você não fez. Não leve consigo, é algo que eu ainda pratico, eu ainda tenho muito que evoluir. O meu marido, ele me aconselha muito. O Milton, ele fala assim, você é muito intensa. Eu sou. Isso é algo meu. Eu sou muito intensa. Essa intensidade... E eu sou intensa 24 horas. Essa intensidade já não te trouxe problemas? Sim. Lógico. Mas quem é intenso, ele acaba tendo problemas com a intensidade, e quem não é intenso acaba tendo problemas por ele não ser intenso em alguns momentos. Para fechar, que conselho você dá, assim, se é que podemos dar para conselho, para quem? Para menina, para jovem, para mulher, para madura, para uma mulher nova ainda, 30 e poucos anos. Qual que é o que você traz, que você pode dar para ela, dizer para ela, para melhorar, assim, se manda para ela? Qual que é o mote? Acho que eu não. O que você mais pode dizer, ou sei lá, não é um conselho, mas o que você... Eu posso, da experiência de vida que eu tive, é o que eu posso falar, da experiência que eu tive. E do que muitas amigas, muitas mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer, muitos homens que eu tive a oportunidade, de amigos que eu pude acompanhar, períodos de muito sofrimento, história e tudo mais, como eu te falei, eu leio muito sobre o assunto, né? Pelo pouco que eu ainda sei da vida, porque eu acho que eu vou, por mais que eu tente, eu acho que eu vou morrer ainda. A vida é muito curta. Muito pequena. É Nossa Senhora. Muita coisa. Muita coisa. Pelo pouco que eu aprendi da vida, uma coisa eu aprendi e eu espero poder passar para os meus filhos assim com muita força. Primeiro, realmente aquela palavra que nunca é tarde, ela é verdade. Eu aprendi na prática. Nunca é tarde. Até mesmo no último suspiro, acredite, não é tarde. Nunca é tarde. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, nunca é tarde. Nunca é tarde para dizer o que você precisa dizer, nunca é tarde para você recomeçar, nunca é tarde para você poder amar, nunca é tarde para você recomeçar com quem você já vivia. Existem vários recomeços dentro de um relacionamento e o recomeçar é muito bom. O errar dentro do relacionamento faz parte de você poder sentar e se abrir a poder conversar, aprender com aquilo e poder praticar. Mas eu acho que a união ali, de olha, estamos juntos, num bom momento, num mau momento, e em prol dos filhos que estão ali, porque os filhos são realmente as pessoas que mais sofrem com aquilo, são os filhos. A mulher, ela ainda tem que conquistar muito espaço, né? Nós estamos juntos ali na luta, nós temos que conquistar muito espaço. Tem uma palavrinha que a gente não pratica tanto, as mulheres. Sororidade. Isso eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que... vai demorar muito ainda. Vai demorar muito ainda. A mulher, o homem, ele é muito unido. Mas a mulher, ela se sente muito ameaçada. Aí vem da insegurança feminina.
Eu acho que a falta de sororidade, para quem não sabe o que significa a palavra sororidade, é aquela cumplicidade entre as mulheres. A cumplicidade entre as mulheres eu acho uma coisa muito importante. É você poder confiar. Veja bem, você confiar e a pessoa trair a sua confiança, não é você que está perdendo. É a pessoa que perdeu a oportunidade de ganhar ainda mais a sua confiança. A gente vê a confiança, a parceria que existe entre os homens, né? E a gente ainda está num caminho... Eles são cúmplices. São cúmplices. Nós mulheres, nós precisamos aprender a ser cúmplices. Eu perdi uma amiga durante um tempo, porque eu falei para ela, contei para ela, fui sincera com ela e ela acabou vendo aquilo de uma maneira ruim. Eu descobri que ela estava sendo enganada naquele momento e tal, e eu não me sentia bem em guardar aquilo para mim. Eu precisava, e eu abri falei, olha, eu vi tal coisa, tá? Nós éramos muito amigas, a gente se distanciou porque ela acabou mudando de cidade, ela foi morar muito longe, é uma pessoa que ela tem uma vida é uma pessoa muito conhecida no mundo dos famosos e tudo mais. Nós conversamos ainda hoje, e hoje nós rimos, nós rimos do que aconteceu, mas nós ficamos muitos anos sem se falar. Não, por parte dela, eu acho que ela não ficava confortável porque eu acabei sendo a portadora de uma má notícia, mas não me arrependo. Ela conversa comigo hoje sobre isso, ela lembra muito sobre isso e ela me agradece, porque hoje ela não estaria onde ela está, ela não estaria vivendo esse amor maravilhoso que ela vive hoje se não tivesse acontecido o que aconteceu. Então isso é uma coisa muito bacana. Eu nunca me arrependo das coisas que eu faço. Eu posso pensar, me arrependi do que eu fiz? Não, aquilo que eu acabei fazendo, eu não vou fazer porque eu acabei provocando às vezes a mágoa em alguém ou acabei me magoando, eu não vou repetir aquilo, mas aquilo foi de um grande ensinamento. É exatamente, voltando para o começo do programa, é o que nós fazemos com os erros que cometemos, que é o resultado de tudo. A gente cresce com os erros. Exatamente. Não com os acertos. Não. Com os acertos também, mas com os erros eu acho que pesa mais, né? Porque pesa mais. Os acertos, a gente tem a mania, de um modo geral, de nos enaltecer demais. Porque e nos erros a gente tem uma certa dificuldade de... Você é de que... Você é católica? Sou. Católica praticante? Já fui mais. Não precisa ser radical nem nada. Basta você ter a sinceridade consigo mesmo. Sim. Ele sabe de tudo. Hoje eu estou um pouquinho mais, mas já fui mais. Mas tem algumas pessoas que acham que elas têm que estar ali, né, toda hora e tal, não sei o que, ela tem que praticamente carregar ali um emblema em cima da cabeça e não tem necessidade. Não há necessidade. Deus sabe de tudo. O seu compromisso, a sua fé, a sua crença, o que você defende, Deus sabe de tudo. Você não precisa ser radical em absolutamente nada. Deus sabe de tudo. Eu não consegui ir orar nessa semana, eu não consegui ir na igreja essa semana, mas faz aquele esforço. Né? Às vezes eu não podia, bota o seu joelho no chão, agradeça. Só de você poder abrir os olhos no dia de hoje e poder sentar ali junto da sua família, você já é uma pessoa vitoriosa, você já é uma mulher vitoriosa e você já é um homem vitorioso. Né? Errar todo mundo erra e podemos recomeçar a qualquer momento. Eu aprendi uma frase, os padres, um super beijo para o padre Márcio de São Miguel Arcanjo, para o Júnior ali da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Também quero mandar um grande beijo para o irmão Joldu, da Congregação Cristã do Brasil, para todos os meus irmãos da Congregação Cristã, também dos meus irmãos da Assembleia, de todas as religiões, de todos os filhos de Cristo, de todos os filhos de Deus. Vocês somos irmãos em Cristo, somos irmãos em Deus. E a fé é algo que temos que praticar. Nós praticamos a fé aqui dentro, antes daqui. Nossa, que coisa boa. Deixa eu falar uma coisa antes de ir. Tem duas coisas que eu aprecio nas pessoas, olho no olho, e você é uma pessoa que olha no olho. E outra coisa que eu gostei muito foi que, de um modo geral, não todo mundo, mas de um modo geral, quando, pelo menos comigo acontece isso, eu vou e convido a pessoa vira e fala assim, eu vou ver, não sei o quê,
Ai, quem que é? Você foi diretésima. Você sabe que eu achei que você ia fazer doce? Juro pra Deus do céu. Por que você achou que eu ia fazer doce? Eu achei que você ia fazer doce porque você é uma pessoa, enfim... eu achei que você ia fazer doce. Imagina. E no fim, gente, eu mal terminei Se eu de não puder, falar. eu iria falar pra você, ó, nesse dia eu não posso. Pode ser um outro dia? Pode. Mas pra mim é uma honra estar aqui com você. Mal terminei. Ela falou, Cris, eu quero. Não, Eu acho... Me convidem, eu vou. Eu acho se eu tão puder, se eu tiver maravilhoso. condições, se eu tiver nenhum outro compromisso ali naquele Mas dia. não é assim que mas eu acho acontece. As fantástico. pessoas falam, eu não vou, porque eu preciso isso, aquilo. Cara, não tem nada. A gente fica fazendo doce. Eu tô com uma raiva de gente assim e gosto de indireta. E muito. Isso não me ajuda muito a ver. Mas essa sou eu, não tenho medo. Essa sou no eu. meu caso ajudou muito, porque Obrigada, às vezes as essa sou eu. pessoas fazem doce no sentido de, ai, liga pra mim, daí você liga, aí liga pra mim, aí você liga, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tem hora aí que fala, meu, mas que ideia, tipo, daí você sabe que você tem que, você quer fazer, você quer criar, você quer Cristina, eu acho que esse trabalho que você desenvolve, eu acho sensacional. Verdade. Eu acho sensacional. Obrigada. Porque você é uma mulher que você se dispôs. Eu cheguei aqui, primeiro, eu te encontrei a Cristina, sem frescura, você, original, autêntica. Eu acho que isso eu admiro nas mulheres hoje. Né? A mulher que ela consegue ser autêntica, que ela consegue ser original, ela é assim, como você. Entendeu? Eu acho fantástico isso. Eu acho que tem que ser assim em qualquer situação. Seja você doutora ou doutor, ele não serve só para as mulheres, isso serve para os meninos também. Então, a autenticidade é tudo. Eu não acredito em gente muito polida, muito cheia de frescura, eu não acredito nisso não. Eu vim de uma família muito simples, graças a Deus, admiro as pessoas que lutaram, eu gosto muito da história de todas as famílias, conheço pessoas que nasceram em berço de ouro e têm um coração maravilhoso no peito. O ter não significa, não é menosprezo, né? Não, hoje assim, não, aquele é riquinho, é filhinho de papai. Meu, se ele é riquinho, ele é filhinho de papai, ele pode, viu? Tem alguém ali que ganhou dinheiro e tudo mais. Ele ganhou dinheiro na honestidade, ele tem um patrimônio ali de alguém que lutou, brigou para conquistar aquilo, também merece admiração. Claro. Todos merecemos admiração. Todos nós temos uma história para contar. E eu quero te agradecer, é uma honra estar aqui hoje, podendo conversar com você. Obrigado por você ter contado para mim um pouco da sua vida. Você vai ter que contar agora direito para mim, porque eu fiquei mó curiosona aí de saber esse homem que conseguiu laçar você com 41 anos, uma mulher independente, toda ali segura de si, e pois não é que o bichinho da paixão foi lá e pegou ela? Mais uma vez, nunca é tarde. Gente do céu, eu amei demais. Dava pra ficar 2 horas, aqueles podcasts que ficam 5, 6 horas. Preciso pegar a estrada. E você ainda tem que cuidar do maridão. Olha, você curta, compartilhe com seus amigos. E a gente, março só começou, eu vou trazer outras pessoas bem bacanas também. E já tô sabendo, vai vir aqui personalidades incríveis. Eu sou comum, mas ela vai trazer mulherada pra que tem muita história pra contar. Olha que bacana, acompanhe sempre aí, viu? Gostei muito de estar aqui. E então, por enquanto é só. Até a próxima. Super beijo. Obrigada a todos, fiquem com Deus.